Olá, queridos. Eu sou o mediador Gabriel Vitor de Matemática da Fundação CCS. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre razão e proporção nessa nossa semana 2 de aula virtual, tá? Dá uma olhada aqui comigo rapidamente. Quando a gente vai falar de razão, a gente está falando da ideia de divisão entre duas grandezas A e B. E quando eu digo duas grandezas A e B, eu estou falando coisas que se podem quantificar. Exemplo, tempo. Eu posso dizer tantos segundos, eu tenho uma contagem para tempo. Altura, distância, massa, qualquer coisa que a gente pode expressar por um número, né, uma quantidade, a gente está falando em grandezas. Isso daqui se assemelha muito à ideia de fração que a gente viu na nossa semana 1. Né? Então aqui a diferença básica é que quando a gente fala em fração, a gente está falando de divisão entre dois números, acabou. Não necessariamente duas grandezas. A grandeza ela sempre vai remeter uma unidade dentro dela, maravilha? Então lá em fração a gente falava 2 sobre 3, acabou. Aqui a gente vai falar 2/3 de alguma coisa. Repara aqui nos exemplos que eu listei para os senhores. Velocidade média, a gente conhece muito da física, a velocidade média, né? É a distância sobre o tempo, o famoso ΔS sobre ΔT. Maravilha? Então, distância sobre tempo é uma razão chamada de velocidade média. Densidade é massa sobre volume, duas grandezas. Consumo médio, distância por volume. Se você tem algum parente que é chato com o seu veículo, ele vai falar, meu carro está bebendo muito, bebendo pouco. O que é o carro beber muito e beber pouco? É ter um baixo consumo, é ter um alto consumo, né? E a densidade demográfica que a gente vê, pessoas por área. Às vezes, em outras disciplinas, a gente vai ver pessoas por quilômetro quadrado. Não necessariamente, senhores. Já caiu questões no Enem que ele falava sobre um show que tinha pessoas por metro quadrado. Então, qualquer razão entre pessoas e área. E repara, todas essas razões elas vão ter uma unidade. Como assim, Gabriel? Velocidade média. Você não vai falar que a tua velocidade é de 18. É 18 o quê? Quilômetros por hora, metros por segundo. Vem alguma unidade depois. Densidade. Você fala gramas por centímetro cúbico. Consumo médio, quilômetros por litro, alguma unidade vem depois, certo? Então isso é o fundamental da diferença de razão para a fração. Beleza, queridos? Passado disso, quando a gente iguala duas razões, A, B e C, D, a gente diz que monta uma proporção. Mas não basta igualar duas razões. Pensa aqui comigo. Se eu pegar a razão 2/3 e igualar a razão 3/5, isso vai formar uma proporção? Não, não vai. Repara aqui comigo. De 2 para 3, eu aumentei uma unidade, ou seja, eu aumentei metade do que eu tinha. De 3 para 5, eu não aumentei metade do que eu tinha. Então, para formar uma proporção, na verdade, eu tenho que satisfazer o quê, queridos? Há uma propriedade bem simples. O A e o D dessa igualdade, eles são chamados de extremos. O C e o B são chamados de meios. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Manter a proporção, o famoso, você conhece muito isso daqui, né? Multiplica cruzado para montar uma proporção. Maravilha? Só que, o que é essa proporção? A gente pode falar que a proporção é a igualdade de razões equivalentes. E como assim razões equivalentes? Pensa aqui um exemplo de proporção que você faz. Eu fui perguntar para minha mamãe qual era a receita de bolo que ela faz. E aí peguei só 2 ingredientes. O primeiro ingrediente, ela diz 3 ovos. Maravilha. Pode ser considerado uma grandeza? Pode, eu quantifiquei o número de ovos. 1 copo de leite. Pode ser considerado uma grandeza? Apesar de a gente falar de volume de leite em ml, né? Muitas pessoas que fazem bolo têm unidades de medida meio diferentes. Tantas xícaras, 1 copo de leite, né? Mas olha que interessante. 1 copo de leite, vamos adotar isso como uma grandeza. 2 copos de leite, 3. Eu posso quantificar quantos copos de leite. Maravilha? Isso são 2 tipos de ingredientes que tem em um bolo da minha mãe. Se eu em algum momento convidar amigos para o meu aniversário, não agora na situação, né, em que estamos vivendo, mas se eu convidar mais para frente amigos para o meu aniversário e eu quiser fazer 3 bolos, como é que eu monto a minha quantidade na receita? Se 3 ovos fazem um bolo e 1 copo de leite fazem um bolo, para a gente fazer 3 bolos eu vou ter 9 ovos e 3 copos de leite. Ou seja, queridos, eu tripliquei todo mundo. Isso daqui
também é uma proporção. Se a gente montar a razão que a gente tinha aqui é de 3 para 1. A razão que a gente tinha aqui é de 9 para 3. É o triplo, não é? E aí, repara, quando você tem essa multiplicação, se você igualar esses caras, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 1 dá 9. Maravilha, queridos? Então, muitas das vezes, a gente vai ter que resolver multiplicando cruzado. Sim, é mais prático, mas tem algumas vezes que a gente pode pensar. Por isso que a gente tem esses dois exemplinhos aqui. Dá uma olhada. 2 está para 7, assim como 16 está para x. Montei uma proporção. Só vai ser válida essa proporção para algum valor de x. E aí o que a gente faz? A gente faz conta, né? A gente quer multiplicar cruzado e acabou. A gente pode pensar um pouquinho, queridos. O que acontece? No numerador aqui eu tinha 2. Eu passei a ter 16. O 16 ele tem uma relação de multiplicidade interessante com o 2. Repara aqui comigo. 2 vezes quanto dá 16? Se você fizer essa conta rapidinha aí na tua cabeça, você vai achar que esse cara dá vezes 8. Para manter a proporção, pense comigo. Se eu usava 2 xícaras de farinha, eu vou usar 16 é porque eu estou fazendo 8 bolos. Então, aqui embaixo, para manter a proporção, muito bem, para manter a proporção, eu preciso multiplicar esse cara aqui por 8 também. Então, quem vai ser o meu valor de x? O meu x vai ser igual a 8 vezes 7, que dá 56. Beleza, queridos? Eu não preciso gastar o carbono da minha grafite. Basta simplesmente pensar um pouquinho em proporção. Aqui embaixo, repara uma coisa. O 15 e o 120. Ah, Gabriel, são números maiores, eu sei, mas força um pouco a barra. Do 15 para o 120, eu tenho uma multiplicidade interessante também. Ó, é vezes 8. Então, se do 15 para o 120 é vezes 8, do y para o 88 também é vezes 8. Só que agora, o y vezes 8 tem que dar 88. Qual é a operação inversa? Se é para cá eu estou multiplicando, o 8 passa para lá dividindo. O meu y vai dar 11. Beleza, queridos? 88 dividido por 8. Então, senhores, quando a gente fala em proporção, a gente muitas das vezes consegue fazer a questão baseada nessa variação em cima e embaixo. Para ter uma proporção, o que variar em cima de maneira multiplicativa também vai variar em baixo. Beleza, queridos? Tranquilo. Agora a gente vai falar da parte de grandezas e regra de 3. Maravilha? E agora nessa parte de grandeza, queridos, a gente vai começar com as grandezas que são diretamente proporcionais. Como que a gente vai interpretá-las? Primeiro, A e B são diretamente proporcionais, por isso o nosso querido DP. Maravilha? Nós temos que a razão entre essas grandezas sempre dá um mesmo valor, um valor fixo. Exemplos, velocidade e distância. Velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais porque a gente pode interpretar de uma outra maneira. Olha aqui embaixo. Se aumentarmos o A, temos que o B também aumentar. Repara, se eu imprimir uma velocidade maior do que a que eu tenho, eu vou conseguir percorrer uma distância maior. Mas se eu mantiver o tempo fixo. Por isso que aqui a gente está falando desse cara. Se a gente lembrar da formulinha da velocidade, V igual a ΔS sobre ΔT, a gente tem que, se o tempo ficar fixo, não mudo, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, tanto faz, num tempo fixo, a razão velocidade em tempo sempre vai ser a mesma. Maravilha? Então, eu posso escrever isso como razão equivalente a um valor, ou ainda escrever que uma é a outra vezes o K. Esse K é uma constante, é um valor fixo, por isso que a gente chama ele ali de K. Maravilha? Velocidade, distância, ok. Número de máquinas e produção. Quanto maior o número de máquinas que eu tenho na minha empresa, a produção dessa também vai ser maior. Então, grandezas diretamente proporcionais. Já as grandezas inversamente proporcionais, o nome já diz inversamente proporcional. O padrão é contrário, ou seja, se a gente diminuir o A, o B vai aumentar. Ou se a gente aumentar o A, o B vai diminuir. Elas se comportam num padrão
inverso, maravilha? E aí como é que a gente escreve esses caras? O produto entre eles é um valor fixo, ou seja, um é K sobre o outro. Repara aqui nos meus exemplos, velocidade e tempo. Eu vou anotar aqui para os senhores, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, para a gente se basear nesses exemplos que são mais práticos para a gente entender. Maravilha? Lembra que aqui eu tinha dito num tempo fixo. Se você trocar o tempo com a velocidade, se você trocar aqui, ó, tempo e velocidade, ΔT e V, eu posso trocar porque eles se multiplicam. O V passa para lá multiplicando, vice-versa. A constante ΔS sobre V é fixa. Então, num tempo fixo, se eu aumentar o ΔS, o V também aumenta. Porque se eu aumentar o numerador, o denominador tem que aumentar para o resultado ser o mesmo. Por isso, divisão. Agora, pensa que o V que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. V vezes ΔT. Se eu tiver uma distância fixa, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, se eu aumentar a velocidade, o meu tempo tem que o quê? Diminuir. Porque se eu aumentar o tempo e aumentar a velocidade, aumenta os dois e a distância explode. Então, se eu aumento a velocidade, o tempo tem que diminuir para eu poder manter uma distância fixa. Por isso que nas inversamente a gente se multiplica. Então, velocidade e tempo, inversamente. Número de trabalhadores e tempo de serviço. Quanto mais gente trabalhando em um determinado serviço, eu tenho aquele serviço entregue em menos tempo. Maravilha? Então, se você pintar sozinho o seu quarto, você demora um tempo. Se você e toda a sua família pintar o seu quarto, você vai demorar um tempo bem menor do que você demoraria sozinho. Maravilha, queridos? Tranquilo? E baseado nisso, a gente vai falar sobre regra de 3 aqui. Muito cuidado com a regra de 3. A gente pensa, a regra de 3 é mole. Não estou dizendo que não é, mas a gente tem que tomar um cuidado com a regra de 3. Como assim? Uma pessoa digita 32 contratos em 12 dias. Maravilha! Eu tenho aqui, ó, contratos, eu tenho aqui dias. Lindo! E aí eu vou analisar. São 32 contratos em 12 dias. Quanto tempo ela levará? 40 contratos. A regra de 3 está montada. E aí o que você faz? Você chega aqui e multiplica cruzado como se não houvesse amanhã. Senhores, toda a regra de 3, eu disse toda, tem que ter as grandezas analisadas. Toda a regra de 3. Não vai nessa de achar que é só multiplicar. Ah, mas a química, mas a física. Mesmo a química e a física. Só que nelas, os padrões inversamente proporcionais, eles aparecem bem menos, né? Então, muito cuidado com isso, senhores. Olha aqui. Contratos, dias. São diretamente proporcionais? Quanto mais contratos eu tenho para digitar, ou seja, quanto mais serviço para fazer, eu demoro mais tempo. Então, esses caras aqui são diretamente proporcionais. Tá liberado aqui, ó. Multiplica, cruzado. Então, vai ficar 32 vezes x é igual a 40 vezes 12. Aqui você vai achar que o x é igual a 40 vezes 12 sobre 32. Ah, Gabriel, tu não multiplicou? Eu não multipliquei, porque assim fica mais fácil de simplificar, queridos. Por exemplo, 12 com 32 por 4 dá 3, por 4 dá 8. E aí, olha que maravilha aqui, ó. 40 dividido por 8 dá 1 e dá 5, tá vendo? Minha resposta, eu já sei que o x vale 15. Beleza? Tranquilo, queridos? Tá? Então, vou botar aqui embaixo para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar. Eu vou ter que o tempo que ele vai levar é de 15 dias. Tá? Então, muitas das vezes não multiplica não é a tua resposta final, deixa indicado. Tá? Agora aqui embaixo, eu tenho que demorei 5 horas, unidade de tempo, maravilha? Numa viagem a 80 km por hora, que é a nossa unidade de velocidade, 80 km por hora. Se fosse a 100 km por hora, qual seria o meu tempo x? E aqui, se tu multiplicar cruzado, tu acha a parada meio estranha. Tu vai achar aqui, por exemplo, que 500 é igual a 80x, você vai dividir isso, vai dar uma parada 6 e pouco, algo do tipo. Ou seja, você está falando que se aumentar a velocidade, teu tempo aumenta. Não é isso, tá vendo, queridos? Aqui o que acontece? Essa regra de 3, ela é inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, o meu tempo tem que diminuir. Se essa daqui ela é inversamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente vai
multiplicar cruzado. Não, mas a gente tem um macetinho que dá para safar, ó. A gente multiplica na paralela, tá bom? Então, se for inversamente proporcional, multiplica na paralela e vai ser feliz. Olha aqui, multipliquei 100 vezes x é igual a 5 vezes 80. 100x é igual a 400. Ah, Gabriel, tu multiplicou. Multipliquei porque olha aqui, 400 e 100, olha que maravilha. X igual a 4. Ou seja, ele vai demorar 4 horas para fazer a viagem. Se ele aumentar de 80 para 100, aumenta 4 horas. Repara uma coisa aqui, agora vamos à parte prática, parte técnica. Quando você faz de 80 para 100, você aumentou 25%. A gente vai ver isso já já na aulinha de porcentagem, maravilha? Só que se você aumentou 20%, se você fizer 20% de 5, eu já vou adiantar para você, dá 1. Você aumentou 20% da velocidade, adivinha o que aconteceu com o teu tempo? Diminuiu 20%, porque você perdeu 1. Grandezas inversamente proporcionais. Maravilha, queridos? Tranquilo? A gente também pode montar as razões. Olha aqui como é que seriam essas razões. Aqui ficaria 12 sobre x igual a 32 sobre 40. Grandezas diretamente proporcionais, só manter. E aqui, as inversamente proporcionais. 5 sobre x igual. Como as grandezas são inversamente proporcionais, bastava inverter 100 sobre 80, que aí você matava a questão fazendo proporção que a gente viu no início de hoje. Beleza, queridos? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios. Reveja, pergunte aos mediadores, tire suas dúvidas para a gente continuar na nossa meta de aprovação ao final dessa jornada, tá bom, queridos? Foi um prazer. Grande beijo. Até a próxima.